que já vem do Cistesso, né? A princípio, o sistema, a lógica de funcionar, ela não muda muito. Né? O que muda são algumas palavras, onde hoje a gente chama depósito, a gente vai chamar natureza de estoque, né? Mas é a mesma coisa, é onde que fica o fio, aonde que fica a malha crua, aonde que fica a malha tinta. Outra questão, que dentro do consistent, então, todo item, na verdade, eu até brinco, ele parece um jogo de Lego, aquele que pegar as pecinhas e montar, né? Então, a gente compra o fio, e esse fio, que é um item comprado, a gente cadastra uma engenharia de malha crua e consome um ou mais fios, né? Ele vai gerar uma meia malha crua com elastano, uma meia malha crua, um moletão cru, um moletim. Então, é uma engenharia que consome o fio e transforma o fio em malha crua, né? Aí depois nós vamos ter o que a gente chama de são as partidas de tingimento, a partida de beneficiamento, que pode ser de tingimento, de estamparia, de sublimação, né? Aí essa partida de beneficiamento, ela vai consumir geralmente já uma malha tinta, ela pode consumir, se ela for o tingimento, ela vai consumir geralmente a malha crua, né? Ou um tecido, que a gente pode até às vezes comprar cru também e mandar fazer no tecido, o próprio tingimento. E se for daí uma sublimação, ela pode ter os dois casos. Ela pode partir de uma malha crua, direto para a sublimação já e a pessoa tingir e sublimar, ou ela primeiro tinge, devolve para nós a malha tinta, né? E depois a gente pega essa malha tinta e faz uma sublimação ou uma estampa em cima daquele fundo já que está tinto, está tingido, né? Então, basicamente, vocês percebem que não muda muito, né? A única questão assim, que é bastante diferença é quando a gente fala de malha fabricada, que são aquelas que a gente manda fazer a malha, né? O tecido hoje a gente não manda fazer, o tecido é só malha e retilíneo, né? Então, elas têm um tratamento dentro do sistema, que é isso que a gente vai estar olhando hoje, que é atender a partida, né? Gerar o cartão da malha crua, depois pegar esse cartão da malha crua e ler dentro de uma partida. E quando daí a sala de malha, a gente vai estar vendo amanhã de tarde, eu acho, né? Quarta-feira de manhã, e é como que vem por nota fiscal e entra na sala de malha direto por nota fiscal. Mas daí vai ser outro treinamento. Então, fique à vontade, se tiver alguma dúvida, como a gente fala, né? O consultor Marcelo vai se apresentar daqui a pouco, ele vai estar comentando aí com vocês. Se surgir alguma palavra que eu falei, daí vai na natureza de estoque. Vocês, puxa, mas o que é a natureza de estoque? É lá não tem as plantinhas da missa lá? Não, né? Aí vocês podem estar perguntando ali e a gente vai tirando as dúvidas aí. Nós temos também aqui acompanhando o Edson e o Edmilson, que eles também são da Consista, né? O Edson, ele está, como todo aprendiz, ele está acompanhando os primeiros projetos dele para ver como é que se faz a implantação, para depois também seguir as próprias pernas. E o Edmilson, ele já está há mais tempo lá na Consistent, mas como o Marcelo, que começou com a gente, ele vai depois ter que se dedicar a outro projeto, aí o Edmilson vai estar dando uma mão para a gente, como ele está hoje aqui, para já sentir como é que é o andamento, para sentir como é que é a empresa, para a gente estar se entrosando melhor ali, e daí não ter falha de comunicação mais na frente. Beleza, Marcelo? Está contigo, então. Beleza, então vamos lá. Para vocês que não me conhecem, eu sou o Marcelo, sou responsável pela parte produtiva de compras ali do Consistent, né? Eu já estou na Consistent há cerca de 5 anos. Eu tenho 18 anos, só parece que tem mais, porque a gente trabalha implantando o sistema, né, Claudinei? Eu tenho 21. A gente só aparenta ter mais, né? A gente é novo ainda. E a ideia hoje aqui é mostrar para vocês o processo da entrada da malha crua, pesagem dessa malha crua, né, geração de uma etiqueta que vai identificar essa malha crua, e depois fazer o atendimento às ordens de beneficiamento que a Manatee vai gerar para vocês fazerem lá a montagem das partidas para mandar para a tinturaria, tá? Passando rapidamente pelos componentes, ou isso depois tu passa para eles o material? Eu faço, Então, beleza. Nós vamos, talvez vocês não tenham ainda se familiarizado, porque não usaram ainda o sistema, né? Depois o Claudinei vai fazer um breve treinamento com vocês, mostrando as funcionalidades aqui do menu lateral e tal, né? Inicialmente,
a gente vai fazer aqui a parte da geração das etiquetas de malha crua, né? Então, todo o retorno que houver numa tecelagem vai ter primeiro o processo de lançamento da nota fiscal no sistema. Alguém vai lançar a nota e essa nota vai gerar as pendências lá para vocês fazerem a pesagem dos cartões, né? Que é a pesagem da malha crua em si, né? Essa pesagem ela acontece na rotina CC-PM-ST 170. Aí vocês vão se perguntar assim, puta merda, né? Que língua que esse cara tá falando agora? Então, tá gravando. Essa CC-PM-ST 170 é o número da identidade da tela, tá? Então, se você vir aqui no menu e digitar esse código e der um Enter, ele já vai abrir a tela diretamente, né? O nome dela é Integração de Remessa por Nota de Retorno. Então, todas as ordens de tecelagem, as partidas também, depois quando voltarem da tinturaria, depois que lançar a nota, elas vão cair aqui na pendência para alguém ir lá e pesar essa malha e gerar etiqueta. Todo o controle de estoque de malha vai se dar por etiquetas. Então, é nessa tela que a gente faz a geração. Aqui eu posso filtrar por uma ordem de tecelagem, né, específica, ou eu posso dar um consultar aqui direto, ele vai mostrar o que tiver marcado. Então, nesse momento, como a gente vai fazer a parte da malha crua, eu vou deixar marcado só o T. Vou desmarcar a partida. E se eu der um consultar, ele vai trazer para mim aqui todas as ordens, as quais já foi dada entrada na nota de retorno, que estão aqui pendentes para mim fazer a pesagem. Então, tem uma série de colunas aqui com algumas informações, tá? Vamos dar uma passada rápida aqui só. Essa primeira aqui, referência, é o documento referência, que é a ordem de produção. Então, nós temos aqui, cada linha é uma ordem de tecelagem, né? OT, ordem de tecelagem. Então, nós temos a OT 36, 37, 38, 39 até a 43. Remessa é o número da remessa. Então, cada uma delas está numa remessa. Então, cada vez que eu terminar de pesar uma ordem, eu já faço a baixa da remessa. Pode acontecer de ter uma remessa com mais de uma ordem. Então, né, nesse caso, quando eu tiver mais de uma ordem de uma mesma remessa, eu vou deixar para baixar a remessa sempre na última ordem. O único cuidado que tem que ter aqui nessa tela inicial, tá? A sequência aqui da remessa, né? Então, como cada remessa é uma ordem, todas são sequência 1. Se tivesse aqui, por exemplo, a OT 36 e 37 foram numa mesma remessa ou voltaram numa mesma nota fiscal, por exemplo, lá da RIFOR, da prestadora, eu vou ter a sequência 1 e a sequência 2. Tá? A data de retorno, que foi a data em que foi feita a entrada da nota fiscal, né? Quem que foi o meu fornecedor de serviço, no caso aqui, nosso exemplo é a RIFOR, né? Aí, série e número da nota de retorno, ele vai trazer já o número, né? O código da malha crua e a descrição dessa malha crua. Só desconsiderem esses produtos aqui, que são produtos fictícios que a gente montou ali só para teste, tá? E a quantidade pendente para fazer a integração. Então, quando a Manatee gerou as ordens, ela gerou com esses pesos aqui, ó. E isso é o que volta pendente agora para a gente fazer a pesagem, a conferência, né? Aí aqui a gente tem a questão de quantidade em aberta, saldo, que ele vai atualizando aqui conforme eu for gerando os cartões, né? Aqui vocês vão marcar a ordem, vão clicar no botão integração, que aí ele vai chamar a tela para mim fazer a geração das etiquetas. Primeira coisa que ele vai pedir aqui é o terminal. O que é terminal? É onde vai estar amarrada lá a integração com balança, transação para entrada no estoque dessa malha crua, né? Então, vai estar liberado provavelmente só o terminal que vocês têm acesso, né? No meu caso aqui, ele poderia ter mais. Nesse momento, a gente tem só um, né? Depois, a gente tem que analisar se vai ter necessidade de abrir esse estoque de malha crua em mais estoques. Tá? De início, eu acredito que não. Caso surja alguma necessidade, a gente pode ter terminais diferentes. Então, porque cada terminal vai apontar para um estoque. Exemplo, sei lá, amanhã depois vocês decidem criar um depósito de malha especial. Ó. Aí você vai criar um terminal aqui para pesagem crua especial. Tem qualidade, né? Vai que a gente comprou um fio muito ruim e esse fio causou problema na máquina. A gente pode ter um terminal e na hora de pesar tais rolos, ele pode pesar no terminal de qualidade. Ele vai jogar para a natureza das malhas boas, né? Lá do depósito da malha boa, ele vai jogar depósito das malhas de seguro. Isso.
Eu vou dar 2 cliques, ele seleciona um terminal, né? E aí ele vem aqui para me selecionar para baixar ou estornar. Então, nesse momento, estorno não tem nada, porque eu não baixei nenhum cartão, né? Ele vai habilitar aqui, a partir do momento que eu baixei algum cartão, por exemplo, lá eu baixei, mas eu pesei errado. Enquanto eu não finalizei a remessa, eu posso vir estornar aquele cartão e pesar ele novamente, tá? Enquanto eu não baixei a remessa ainda, né? Depois que eu baixei a remessa, o sistema vai amarrar e não vai deixar mais fazer. Aí tem outros meios, né? No caso baixar, daí ele vai trazer aqui o código das peças que foram geradas na ordem de tecelagem lá para fazer a produção. Então, era uma ordem de 40 quilos, o peso padrão da peça era 20, então ele gerou 2 cartões com 20 quilos. Aqui, depois tem que ter um alinhamento se vai ser mandado o cartão impresso lá para a Refor, mandar isso grampeado na peça ou não vai, é questão daí particular de cada empresa. Algumas empresas acabam mandando o cartãozinho lá, o cartão é um documento que o pessoal faz o preenchimento de algumas informações de parada do tear ou algum problema que tenha na peça, para já vir identificado a malharia, né? E aí cada cartão é uma peça, né? Identidade única, né? Então eu vou selecionar qual cartão eu vou fazer a baixa e aqui eu vou botar o peso dele, tá? Terminal havendo integração com a balança, ele já vai trazer aqui automaticamente o peso da peça, tá? Como eu não estou conectado numa balança, ele está aqui para mim fazer a digitação, né? Formei o peso, cliquei em Enter, ele vai vir para essa tela. Aí aqui a gente pode cadastrar o nome de cada um dos operadores que faz essa, digamos, classificação de qualidade na entrada, né? Porque aqui ele já vai pedir uma qualidade para a peça. O cadastro desse revisador, cadastro de revisor, é feito nessa tela aqui, CCTGAT035, é um cadastro simples, né? Código, descrição e situação, se está ativo ou não. Aqui para teste eu cadastrei um com o meu nome, depois dá para só renomear ele e aproveitar, tá? Não é um campo obrigatório, tá? Até depois tem que ver porque que ele não trouxe meu nome aqui. Mas aí no F7 ele vai trazer lá o cadastro do que foi feito na tela anterior, tá? Vou passar aqui por enquanto sem informar nada. Ele vai pedir uma qualidade, então por enquanto está cadastrado na base só a primeira qualidade, e depois tem que cadastrar as qualidades aí da malha crua, né? As qualidades que vocês costumam classificar os tecidos, né? Seleciona a qualidade, ele já traz o peso que eu informei lá atrás, né? Aqui eu poderia, por exemplo, dessa peça que tem 20 quilos, classificar uma parte dela com uma não conformidade e uma parte como primeira. Tá? Se for tudo primeira, eu vou seguir aqui informando que é 20 quilos, a peça toda é primeira qualidade. Mas ela poderia, por exemplo, ter 10 quilos com uma não conformidade, e aí eu vou ter um cadastro de não conformidade, né? Eu busco do cadastro, e aí eu consigo, por essa não conformidade, também fazer o direcionamento no estoque, tá? E já fazer essa separação. Ou no caso aqui, para a gente iniciar, eu vou informar tudo como primeira qualidade. Não tem nenhuma não conformidade. Ele abre aqui se eu quiser registrar alguma observação para essa peça, né? Confirmo e ele volta para a tela inicial e aí nesse momento ele vai imprimir a etiqueta para você colar no rolo. Tá? Como eu não estou conectado numa impressora, ele nada aconteceu. Ele gerou a etiqueta, porém não imprimiu, né? Aqui eu vou selecionar a próxima peça, né? Se eu quiser estornar essa primeira peça, ó, ela aparece aqui, dou 2 cliques e ele vai fazer o estorno. Ou eu posso vir aqui baixar, seleciono a próxima peça, o peso da próxima peça e aí é só repetir o processo aqui, né? Feito isso, eu fechando a tela, a ordem já sumiu aqui da tela. E assim eu vou proceder com os demais, né? Seleciono a próxima ordem, integração, confirmo, seleciono o terminal e vou selecionar os cartões aqui fazendo a pesagem. Né? Baixar, 20 quilos, primeira qualidade, confirma. Uma bugada na minha tela aqui agora.
Vou voltar. Era uma peça só. Integração. Confirma. Seleciona o terminal. Aqui é bastante importante frisar que essa tela daí vocês vão acompanhando o andamento. É verdade. Verdade. Essa orteira estava com 40 quilos inicialmente. Então você não vê que a hora que ele confirmar que ele gerou uma etiqueta, vou lá e imprimir rapidinho até a etiqueta para a gente ver. Aí ele vai baixando. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quando eu etiquetei, né? Daqui a pouco fez tudo lá e tem um rolo ainda sem etiqueta. Aí vai aparecer que falta ainda etiquetar, ou se deu algum problema lá, você já etiquetou tudo e acabou faltando uma etiqueta. Né? Como o Marcelo mostrou antes, né? Não se quiser, pode se tornar as etiquetas e gerar elas de novo. Isso. Ali é a quantidade da nota, né? Isso. É da nota. Isso é bastante importante também, né? E, vamos supor, quando a gente compra o fio, né? A Camilus, ela não traz o fio para dentro de casa, né? A maioria dos fios, ela deixa já por conta e ordem lá nas tecelagens. Então, quando a gente pede para eles fazerem malha crua, a gente diz uma quantidade, só que essa quantidade sempre bater, e o que manda, nesse caso, é o total da nota. Né? O cheque não existe mais, mas é o que está preenchido no cheque. É isso que vale. Se vai trocar o cheque, vai dar em moeda, vai dar... O importante é que tem que ter aquele valor. O que está descrito na nota é o que vai valer. Então, pode ser que a ordem de tecelagem, lá, número 36, 37, foi pedido 40 quilos. Mas na hora de colocar na balança aqui, deu 39. Então, o sistema, ele vai daí fazer... Ele tem umas configurações internas ali, ele faz esse ajuste de estoque para poder daí colocar a quantidade exata dentro do estoque. Lembrando que o fio vai ser baixado só pelo meio da nota. Então, se hoje a gente tem problema de nota, então a gente já meio que ir pensando, né? Porque assim, imagina que eu tenho 1.000 quilos de fio lá e pedi 200 quilos de malha. Eu fiz uma OT, que é o documento que eu escrevi, né? Fui no sistema, imprimi uma folha, me faça ali 200 quilos de malha. O que ele retornar na nota fiscal depois é o que vai baixar de quilos da quantidade de fio e vai entrar na malha crua. Então, se ele voltar com 201 ou 199, é a nota fiscal que vai fazer a movimentação. Sempre a nota vai consumir o fio do estoque. E a pesagem que nós estamos fazendo vai alimentar o meu estoque de malha crua. Então, aquela história, né? Quando a Manatee gerou a ordem, ela gerou uma ordem lá de 40 quilos e ela foi lá e amarrou dizendo, ó, não sei se tu vai lembrar, esses 40 quilos usa dessa nota fiscal 40 quilos de fio. Então, quando houver o retorno, o que vier na nota de retorno é o que vai baixar desse estoque de fio lá no conta corrente. E aqui é o que vai alimentar o estoque de malha crua. Então, o sistema faz essa tratativa, no momento da geração da etiqueta de malha crua, ele faz a tratativa para entrar no estoque realmente o que foi pesado de malha crua. E aí ele faz esses ajustes lá para acertar o estoque do fio. Que nem o Claudinei falou, acabei não passando rápido e não falando, né? Nesse quadro aqui ele vai mostrando uma posição, né? De como tá, né? Imagina, tem lá, sei lá, 30 peças para pesar e deu o meu horário de intervalo. Eu fui almoçar, quando eu voltei, como é que tá a situação, né? Então, por aqui, ele vai mostrar as quantidades, né? Então, eu ainda tenho quantidade, tenho 20 quilos que eu já integrei, né? Que eu já pesei, e ainda tenho 20 quilos pendentes ainda para fazer a pesagem. Tá? Ah, cara, eu fiz errado, tem que estornar. Vem aqui, estorna, seleciona o cartão e aí ele desfaz todo o processo. Tá? Enquanto eu não finalizei aqui, ele deixa eu fazer esse estorno. Uma vez que eu finalizei, daí tem outras tratativas, né? E aí, para mim fazer seguir, né? Baixar, ele vai trazer todas as peças que eu ainda não pesei, seleciono e aí eu vou informar o peso. Aí ele chama a tela aqui para informar questão de qualidade, né? Quando eu finalizei aqui, que zerou, né? Nesse caso aqui, eu tinha na nota lá 40 quilos, mas eu pesei 39. Então, são os 39 quilos de malha crua que vão entrar no estoque. Tá?
E aí, quando eu finalizei, ele já desabilita aqui, ó, não habilita mais para mim selecionar o F7 aqui, né? Então, eu só fecho a tela e quando eu voltar para cá, ele elimina o documento da minha pendência. Então, esse seria o procedimento de entrada. Eu acho que o Claudinei foi lá para imprimir uma etiqueta, só para mostrar para vocês, né? Aí a gente tem uma tela aqui, consulta de etiqueta. Cadê? Aqui. Por acaso eu quero consultar ali, né? Eu vi que eu gerei etiqueta aqui, agora quais eu gerei, né? A gente consegue consultar por aqui, ó, CCTTGA 615, consulta de movimento de etiqueta de malha crua, posso filtrar aqui por data, por malha crua, né? Por qualidade, no caso vou botar aqui a data de hoje, não vou botar a malha, né? Vou trazer todas as etiquetas, aí aqui eu posso selecionar só o que é a primeira, só o que é a segunda, né? Para mim ver o que foi gerado, eu vou trazer todas. Eu vou marcar sempre a situação gerada. E aí, quando eu der uma consulta, ele vai trazer aqui para mim todas as etiquetas que eu gerei aqui, né? Então, essas que eu acabei gerando aqui com vocês de treinamento. Primeira coluna, ele vai trazer aqui o código da etiqueta. Segunda e terceira coluna, o código do produto e a descrição do produto, né? Unidade de medida do produto, a qualidade, a quantidade, que é o peso informado, né? Tá até aqui a peça de 19 quilos ali que eu acabei gerando, né? A data da etiqueta, a situação e o número do cartão aqui para mim, se eu quiser rastrear, né? Saber qual é a OT. Aí atrás aqui ele traz também qual que é a OT. Eu consigo ainda detalhar essa etiqueta para trazer mais dados mais específicos, né? Clicando na linha, clicando no detalhe, ele traz aqui para mim consultar a etiqueta. Então, aqui eu estou detalhando essa etiqueta final 24. Ele traz aqui a data, né? Que essa etiqueta foi gerada, qual que é o produto, a quantidade, a data e a hora que ela foi pesada, né? A situação dela, a qualidade, qual que é a ordem de tecelagem, a ordem de tecelagem era a ordem 42, qual que era o cartão, né? É o cartão 387 desse produto aqui. A transação que foi usada para alimentar o estoque, né? A data e a hora da atualização do estoque e qual que é o estoque, a natureza de estoque que essa malha está nesse momento, né? Opções, deixa eu ver aqui, log de movimentação, aí ele mostra também detalhes da movimentação do estoque, né? Qual foi a rotina, a data e a hora, quem foi o operador, né? Aí ele traz aqui também, se eu quiser saber quem foi o cabra que gerou a etiqueta, né? Estou com uma etiqueta com algum problema lá e eu consigo ver aqui, ó, essa etiqueta foi gerada pelo Claudinei, no dia 4 às 13h38. Então, consegue se chegar até no fornecedor de fio, se eu quiser, tá? Deixa eu ver aqui. Insumos da etiqueta, ele vai trazer aqui qual que é o produto. Deixa eu ver onde é que está o fio aqui. Detalhe OT. Aqui vai trazer os dados da ordem de produção, né? Se eu detalhar o cartão, insumos, ele vai trazer para mim qual foi o fio, o lote, fornecedor e a quantidade que foi usada para essa peça. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. O treinamento que a gente está fazendo hoje é para tentar fazer mais um caminho feliz, né? Como as coisas deveriam acontecer, né? Mas pode acontecer casos que a gente pediu ali. Vocês viram ali que tem 20 quilos, né? As peças, tamanho médio. Isso é uma configuração que a gente tem dentro do Consistent. Mas, sei lá, por algum motivo eles estavam fazendo lá a nossa malha e tiveram que cortar. Então, em vez de vir 2 peças de 20, né, para 40 quilos, veio uma peça de 20 e 2 de 10. Eu tenho que pesar aqueles 2 novinhos de 10. Só que na minha OT, eu não tenho 3 cartões, eu tenho só 2 cartões, né? Porque eu esperava que voltassem 2 cartões de 20 quilos, e não um cartão de 20 mais 2 de 10. Né? E tudo isso depois a gente vai estar olhando mais para frente, como é que se resolve essas situações ali. Não sei se vai ter tempo hoje, mas são tudo questões que a gente vai estar depois também com o andar dos treinamentos, né? Fazendo essas simulações ali. Até é interessante que vocês também exercitem um pouco depois, né? Se quiserem até já anotar num caderno, às vezes acontece tal situação aqui que a gente tem que arrumar no sistema. Como é que a gente vai arrumar no Consistent? Para a gente depois ter
isso já mapeado, né, para colocar tudo que a gente chama que são os desvios que acontecem de processo, né? É claro que se a gente for entrar em cada coisa hoje, o treinamento vai até 10 da noite e não acaba. Mas é importante que vocês tenham em mente que para tudo tem que ter uma solução, né? E o Consistent, por ser um sistema integrado, como vocês viram ali, ele estava lá e tem etiqueta no terminal, é claro que o sistema também faz essas questões, mas ele já não deixou acessar o terminal que eu já estava acessando, ele já foi lá e consumiu, né, gerou a malha, botou no estoque. Então, o sistema integrado, ele é bom, de um lado, porque o dono da empresa, qualquer enter que a gente deu na fábrica, o sistema já está atualizado, né? Já consumi, já produzi, tirei da fase, entrou a nota, alimentou o estoque, gerou o custo. Tudo acontece em tempo real. Né? Não tem aquela coisa de deixar para depois, ou quando alguém for lá, eu vou dar um BI e digitar as coisas de volta que nós vamos atualizar. Não, no Consistent não tem esse tempo certo. Aqui a gente é igual voar nas nuvens, tem que estar 100% online, né? A informação tem que estar atualizada. Então, nós também não podemos sair gerando, vamos supor, depois, cartões na mão ali, vou anotar na mão e vou baixar depois. Esse tipo de questão, se acontece, a gente tem que, assim, avaliar muito bem. Não vou dizer que é impossível, né? O caminhão está parado ali. É claro que eu não vou deixar de embarcar e deixar, às vezes, até brusco, que leva 2 dias depois para ele voltar, o itinerário. Daí a nota no papel. De toda e qualquer forma e jeito, deixar o jeitinho de lado. Né? Nós temos que começar a usar o sistema e fazer a coisa acontecer dentro do sistema. O corte que é mais malha, vai ter que pegar uma aquisição. Faltou malha lá porque trancou na hora do jet, deu o escambau lá, não vai ter malha suficiente. Já negocia com a mente para ver se vão cancelar X quantidade de peças naquela aldeia ou se depois a gente vai ter que mandar de volta. Claro que essa informação já parte dela para vocês, né? Não é vocês que vão correr atrás. Mas tem que ter mente que no Consistent a gente tem que realmente trabalhar para que os dados do sistema eles sempre estejam idênticos ao que está fisicamente. Né? Se é para ter X rolos e X quantidade, eu tenho que ter X rolos e X quantidade. Não vou pegar 2 rolos, botar num monte e gerar uma etiqueta só e dizer, ó, aqui agora tem um de 20. Não. Se tu tem 2 cartões de 10, tu tem que ter 2 cartões de 10. Né? Essas questões a gente tem que depois também levar em consideração qualquer coisa que pode gerar problema de qualidade ou de mau funcionamento do sistema. Ok? Seguindo, então, o que o Claudinei acabou comentando ali, eu pesei e a peça está lá no meu estoque. Aí, por algum motivo, alguém vai e me pede agora, preciso de 10 kg de malha crua para atingir uma partida lá numa determinada cor. Mas as minhas peças todas são de 20. Como é que eu faço, né? Então, a gente tem essa rotina aqui, ó, geração de etiqueta desdobrada de malha crua, que o que ela vai fazer? Ela vai pegar a etiqueta origem, né? Primeiro ele vai pedir um terminal, aqui depois a gente tem que criar um terminal daí para desdobro de etiqueta, né? O que é o desdobro? Eu vou pegar uma etiqueta e vou dividir ela em 1, 2 ou 3 peças. É aquele rolo que vocês vão lá e tiram um pedaço e cortam, né? Então vai ter um terminal específico aqui para desdobro, você vai selecionar o terminal, né? E ele vai pedir aqui qual é a etiqueta que você vai desdobrar. Então, sempre você vai ter que informar uma etiqueta de malha crua, né? Então, eu poderia informar essa daqui, não tem o número impresso. 287, acho que é. Agora o cartão. Esse é o cartão, acho que tem que ser aqui a peça mesmo. Deixa eu pegar uma daqui, ó. Vai pedir para mim o número do código de barra, eu vou ler. Vai pedir uma tara, né? O que ele vai fazer aqui, né? Eu estou pegando essa etiqueta aqui, que tem 20 quilos, e estou gerando uma nova com 10 quilos. Eu não vou gerar aqui porque tem que ter o terminal correto para a questão lá de movimento, né? Ele vai atualizar essa daqui para 10 quilos e vai gerar uma nova para esses 10 quilos que eu estou criando uma peça nova dentro do meu estoque, né? E aí vai imprimir as duas. E aí, quando eu confirmar, ele imprime as duas. Ele imprime essa daqui atualizando o peso dela para 10 quilos, para me substituir a que está lá no rolo origem, né? E vai imprimir uma nova para mim colar naquele rolinho que eu tirei o pedaço.
Ah, agora eu preciso pegar essa de 10 quilos e desdobrar de novo e pegar 5 quilos dela. Mesmo processo. Eu vou ler ela, ele vai dizer que tem 10 quilos e aí eu gero uma nova aqui com 5. Ele imprime duas, né? Essa daqui atualizada com 5 quilos e uma nova para 5 quilos. Sempre ele vai gerando a nova e imprime já também a antiga com peso atualizado. Até aqui, essa parte seria a parte da entrada da malha crua. Até aqui, vocês conseguiram entender? Sim, não, está muito rápido. Só estou me assustando com o silêncio. Vamos lá na TMS 170, então, Que não muda muito, só... Isso, eu só muda o jeito de Basicamente é essa tela aqui. Essa daí que ele falou pro Hulk é que nem nós fracionamos dele. fracionamento full, analista. Vai só subir tela, tem um pouco diferente, mas o processo aqui já vai mais tela, vai subir tela. Vai dar mais serviço, né? Muito bem, aí, vai dar. Dois pitando. Vamos lá. E basicamente, isso foi comentado, vai abrir essas telas, né? Caso vocês precisem, pode ver que o Marcelo está com um monte de tela na aba lá em cima, né? Várias telas abertas. Então, eventualmente, se vocês precisarem estar consultando alguma coisa, depois vocês têm acesso, até inclusive, se precisar consultar com a fiscal, nesse sentido, pode deixar a tela aberta e a gente vai liberar as telas para vocês conforme a necessidade. O consiste, ele funciona, cada usuário ele tem um login e dentro desse login é liberado telas dentro de um perfil. Então vai ter lá pesador da SNC. Então ele vai ter só telas de consulta, não precisa se preocupar em eu não vou clicar em nada que vai sair estragando o sistema. Né? Claro, se for lá e clicar onde é 20 kg e botar 10, vai gerar uma etiqueta de 10. Esse é o conhecimento da atividade de vocês. Mas tipo, telas, a gente vai depois estar liberando lá para consultar o estoque, consultar outras informações, são telas que basicamente não tem como vocês alterarem nada dentro do sistema. Pode utilizar as telas de consulta sem medo e a gente vai também treinar vocês para entender o que são os dados dentro de cada tela. Tranquilo, gente? Passa a ISA 720. Claro. Vou mostrar lá. CC-ESA 720. O que é essa rotina aqui? Ela é o caixa eletrônico da nossa conta no banco. Basicamente, a função dela é a mesma que tirar um extrato da tua conta bancária. Para mostrar toda a entrada e saída que teve determinado item, determinado estoque naquele período que você informar. Então, primeiro ele pede aqui o item, né? Então, se eu vir aqui e pegar o meu produto malha crua, informar aqui no campo, informar uma data, né? Então, ó, posso vir aqui do dia 1 de junho até hoje, ou eu posso botar só no dia de hoje, né? Vou deixar um período maior aqui para ficar mais fácil para a gente analisar, né? E aí sempre eu vou ter que dizer qual estoque eu vou querer olhar. Eu quero olhar aqui o meu estoque de malha crua próprio, o estoque 120, né? Que são as malhas cruas que estão aqui no galpão aqui na frente. Eu ainda não mandei para fora, né? Se eu der um consultar, então ele vai mostrar aqui todas as entradas e saídas que tiveram desse produto nesse período. Então, ele traz aqui a nível de data, né? Ele teve uma saída por uma etiqueta, né? Etiqueta 16735.2.000.001. Saiu 20 quilos e nesse dia sobrou ainda no estoque 499,8 kg. E a transação que ele usou foi uma transação de estorno. Isso aqui provavelmente é alguma OT que foi estornada que ele fez esse movimento de saída, né? Então, quando eu gero o cartão lá na PMST 170, o que acontece? Ele alimenta o meu estoque de malha crua. Se eu estorno, ele faz um movimento de saída dessa malha crua. Então, é como se eu dissesse assim, consistem, essa etiqueta aqui, ela não existe mais. Aí o sistema registra, então, o número da etiqueta que foi estornada e a saída do peso dela, né? E aí ele usa uma transação de estorno. Aqui foi alguns testes que a gente fez de inventário, né? Então, quando eu fizer o inventário, ele também, da mesma forma, vai usar uma transação específica do inventário, né? E quando for entrada, ele vai fazer a entrada, no caso, registrando para qual ordem era, né? Ordem tecelagem número 4, cartão 84, 85, 76,
e o peso e a transação, né? Então, cada um desses caras aqui, se eu clicar no detalhe, eu consigo ter mais informações. Aqui é questões de transação, estoque, né, valorização. No botão Outros, eu consigo ver quem foi o operador que fez o movimento, né, qual foi o programa que fez e data e hora de execução. Então, tudo fica rastreável, né? Consegue ver todas as entradas, saídas, o que foi, quem que fez, o dia que fez, né? As etiquetas, né? A gente mostra essa tela aqui para ver como está tudo integrado, né? Então, se vocês tiverem um movimento, fecha aqui, vai na última página lá, Marcelo. Isso, vai na última página. Isso é o que nós fizemos hoje, né? Que é 4/8. Então, aqui tem as 3 etiquetas que eu gerei lá fora, eu baixei a partir de 42, né? Então, eram 3 cartões, então o que está dentro? No dia 4/8, a partir da 42, os cartões 387, 88, 89, eles deram uma entrada no depósito 120, na natureza de estoque 120, a partir da baixa da entrada da aldeia da tecelagem. E como o Marcelo clicou lá, então, se ele põe outros, vai aparecer o meu nome, claro, né? O programa que eu fiz lá, é o programa correto, dentro daqueles que ele começou lá a tal da PMSP 170, quando abriu a próxima janela, abriu lá 71, 72, abriu aquele programa ali, né? E as etiquetas que foram geradas, daí aparece, para esse movimento de 20 quilos, essa etiqueta, porque lá ele tem um movimento para cada cartão mais grave. Então, se vocês tiverem dúvida, não imprimiu a etiqueta, fiz aqui, deu um pau aqui na impressora. Vai lá no movimento, tranquilamente, olha o movimento. Põe essa etiqueta, vai imprimir a etiqueta, vai imprimir a etiqueta de boa, né? Então, do tempo, aí dos treinamentos mais para frente, quando vocês começarem a usar, a gente vai estar liberando essas telas, vai para vocês sentir a quantidade de informação que tem, né? Hoje, quando a gente quer uma informação do sucesso, todo mundo, José, faz um BI, é um BI, tem que ser um BI. E o Consistent tem BI também, tem, né? Mas ele é mais voltado para a parte comercial. Basicamente, a produção, a gente consegue ter os dados tudo em telas, em programas do próprio sistema. E todas elas têm que fechar, né? Se a gente tem aqui, tem que ter baixado o 20 do outro lado. Então, todas elas têm essas informações, isso aqui é tudo a gente mesmo que parametrizou o sistema, então tentou colocar um nome bem claro, vocês viram, né? Baixou 20 quilos, mas era por inventário. Baixou 20 quilos porque estornou. Então, a gente deu o nome bem certinho, podia ter criado uma só, todas de entrada, coloca só uma. Mas daí a gente não sabe se entrou por inventário, se entrou por AT, se entrou por entrada manual. Assim, não, a gente criou várias, duplicou a transação várias vezes, para justamente dar um nome específico para cada motivo gerador daquela movimentação. Então, a gente tentou configurar bem legal o sistema, depois na usabilidade dele também facilitar a vida da gente. Que nem o Claudinei falou, reimpressão, né? Então, imagina o seguinte cenário, aí a peça está lá no estoque, sei lá, deu uma goteira em cima e borrou aquela etiqueta. Alguém derrubou, perdeu, rasgou, né? Ou falhou a impressão, né? Deu um problema na impressora lá, imprimiu metade. Eu tenho 2 formas de fazer a reimpressão dessa etiqueta, tá? Eu posso fazer ela a partir da minha ordem de produção, né? Da minha OT, pela CCTMAP 985. Então, ele vai pedir aqui para mim, qual que é a OT? Eu vou informar, OT 42. E aí ele vai trazer aqui para mim todas as etiquetas que foram geradas nessa partida. Eu vou marcar qual que eu quero reimprimir e listar. Ele vai imprimir exatamente a etiqueta que eu marquei, tá? Ou eu posso imprimir partindo da própria etiqueta, né? Eu tenho ela lá, eu tenho o número do cartão, né? Deixa eu pegar aqui o produto. Ele vai pedir para mim qual que é o produto. Eu vou selecionar aqui qual foi o cartão, né? E ele já vai trazer para mim a etiqueta aqui para mim fazer a reimpressão. Tá? Tem essas 2 formas. Eu venho aqui em etiqueta, ele vai listar essa etiqueta para mim. Tá? A mais usada é essa daqui, tá? Que é mais fácil a operação dela, né? Informa a OT, aí, cara, você vai ver a etiqueta aqui, né? Mais fácil. Você seleciona a etiqueta e imprime. Eu sempre digo assim, cuidado com a reimpressão, né? Porque a reimpressão ela abre precedente para mim poder ter
etiqueta duplicada no meu estoque. Né? Então, sempre tomar cuidado com o que a gente imprime, porque se eu imprimir 2 etiquetas e colar uma em cada peça, uma delas não vai existir dentro do sistema. Então, tomar bastante cuidado com isso, tá? E aqui fechou a parte de malha crua. Tá? Eu estou com a minha malha lá estocada, armazenada, toda etiquetada. Agora eu aguardo as demandas vindas lá da Menet para mim fazer a montagem das partidas para mandar para a tinturaria. Até aqui, tranquilo? Podemos seguir? Então, deixa eu fechar o que não precisa aqui. Tá. Tem 2 telas aqui que eu queria mostrar antes da gente seguir, que lá no treinamento de geração de partida eu acabei não mostrando ainda, né? A mesma etiqueta que é usada na malha crua vai vir para o mesmo processo, ela vem a mesma etiqueta aqui para quando for vendida? Não. É assim, ó, malha crua, acabamos de pesar e etiquetar, né? Quando eu gerar uma partida, que é o que a gente vai fazer agora, você vai bipar na partida dizendo, ó, essa peça de malha crua eu estou botando na partida número tal. O sistema vai consumir essa etiqueta, ela deixa de existir. Quando voltar da tinturaria, a gente vai repetir o mesmo processo, na mesma tela, para pesar de novo, e vai gerar uma etiqueta com outro número. Sempre número novo, é a identidade da peça, identidade única, né? Então, cada peça de malha crua, por mais que seja a mesma malha, mesmo artigo, tudo, mesma qualidade, se eu tiver 10 rolos, vai ser 10 números de etiqueta diferentes. O System nunca vai emitir números iguais para as peças, só a reimpressão. Por isso eu comentei para tomar cuidado com a reimpressão, né? E também as 2 etiquetas são totalmente diferentes a codificação. Vocês viram que aqui começa lá com 126, alguma coisa assim. E lá na malha tinta é outra forma de codificação. É a data do sistema mais uma sequência. Então, tu nunca vai conseguir ler uma malha crua lá no lugar da malha tinta. Não corre esse risco, não. Por isso não tem problema. Então, tem 2 formas de a gente fazer a montagem dessas partidas. A Mene pode ir lá e gerar a partida e entregar para vocês, e vocês usarem qualquer peça, ou ela pode ir lá no PCP, gerar a partida e dizer assim, ó, para essa partida tem que ser aquela peça. E aí, se ela fizer a reserva da peça para aquela partida, o sistema só vai permitir que seja bipada naquela partida aquela peça. Tá? Tem que avaliar se vocês vão usar isso ou não. Tá? É uma funcionalidade nova que a gente criou lá para Santa Constância. E lá eles têm muitas particularidades de qualidade. Então, quando o cliente de acabado compra um produto específico, ele já diz, cara, não pode, nessa peça pode ter no máximo um defeito só, e eles têm um nível de controle já desde a malha crua para saber quantos defeitos tem na peça. Então, nessa tela aqui, a gente já vai seguir, né? Ele vai mostrar todas as etiquetas que tem no estoque do produto da partida e ele traz a qualidade, lote, tem um monte de informação para o PCP já fazer esse direcionamento. Se eu não usar, não vai impactar no processo, só daí eles lá podem bipar qualquer peça sendo do artigo, né? Se eu selecionar algum rolo, vai aparecer para ele lá no rolo? Ele vai aparecer. Essa ordem tem rolos selecionados. Isso. Aí ele vai ali, vai achar um rolo. Já vou mostrar aqui. Então, assim, ó, eu estou pegando aqui algumas partidas, tem essa consulta aqui, né? Consulta de partida em aberto para o produto, para mim pegar partidas que estão geradas que ainda não foi associada à malha crua, né? Então, vou pegar partida 54, por exemplo. Eu vou vir aqui na TTP 185, vou informar a partida, né? 54, Enter. Ele vai trazer aqui para mim o insumo, né? Se ele tiver algum substituto, a quantidade, né? Quantas peças são, quanto eu já tenho reservado e quanto eu tenho pendente. E aqui embaixo eu tenho o botão reserva e etiquetas. Quando eu clico nele, ele traz para mim todas as etiquetas de malha crua que eu preciso para fazer essa partida. E aqui eu tenho a quantidade, data de geração, qual foi o número da OT, qual a qualidade, e acho que tem mais um monte de coisa, natureza, localização, empresa, né? Nota de entrada, enfim, para mim poder fazer, exemplo, eu só, naquela partida que é específica, eu só posso botar peças que são do mesmo tear, não tem mistura. Eu posso vir aqui e usar a coluna do tear, eu posso vir aqui, eu quero só que contém o tear número 4. Ele vai mostrar para mim, deixa eu ver,
Acho que eu fiz no lugar errado. Tem que ser igual a 4. E vai trazer para mim só as peças que foram feitas no TR número 4. Entende? E aí, se eu precisar fazer esse tipo de filtro, né? Mas ele não impede que eu venha aqui e marque para pegar uma peça do 4, uma do 8 e uma do 24. Ele não vai bloquear, né? Mas, eventualmente, às vezes o PCP tem essa necessidade por questão de regulagem, tal, de tonalidade, né? E aí eu tenho um resumo aqui embaixo, né? Quantidade reservada, quanto eu tenho pendente, número de peça reservada e número de peça pendente. Então, porque eu tenho aqui a informação de quantidade e de peças, né? Porque geralmente o pessoal vai montar a partida baseado no número de peças, né? Claro, eu tenho uma quantidade em quilos, mas ele sempre vai observar o peso padrão lá e para calcular a quantidade de peças da partida, né? Então, estou vendo que são 3 peças e aí eu vou selecionar as peças aqui conforme eu vou marcando. Ele vai atualizando aqui embaixo, né? Ó, zerei a quantidade. Só fechei a tela. Está reservado as peças, tá? Aí eu posso clicar aqui em cima e ir para a próxima partida. Tá? Informa a próxima, partida Só para 55. esse processo, a partida está gerada, esse processo já é lá no galpão da malha crua, certo? Não, a ideia é que antes de você mandar para a malha crua, se tiver alguma particularidade que você vai querer escolher a peça crua. Exato. Aí é um processo que eu faria. isso. Se por acaso, tipo assim, ó, tu sabe que tem uma peça que é específica que tem que ser para isso. Aí tu usa isso aqui. Senão não precisa. Daí eles vão só pegar, ver qual que é a malha e separar lá a quantidade de peça e mandar bala. Uma partida de sublimação de tecido. Você vai pegar aquele lote na ponta. Só para deixar claro que não é uma parte deles, é uma parte de... É mais uma parte assim de gestão mesmo, né? E Tem alguns casos que vem alguns outros com problema de qualidade, de ter separado eu que uma ordem de vencimento específica para aqueles bolos. Aí eu sei quando voltar para lá com problema, aí a gente vai a qualidade. Nesses casos a gente usa isso. Essa é a tela que você vai usar, Mene, para reservar, né? Aqui eles vão usar na produção, é essa daqui, ó, TTP 205. Então, ela tem aqui questão de filtros, né, que já vai ficar parametrizado, você vai informar aqui qual que é a empresa da partida, vai ser sempre empresa 1, né? E aqui deixa sempre como não. E quando você entrar na tela, ele já vai vir para cá, ó. E aqui ele vai trazer... Lá, deixa eu sair do Fusca e entrar de novo. Ou, era lá, 54. Reserva. Tá. Vamos pegar pela data aqui. 1, 2, 3. Aqui eu tinha dito que fechar. Tem que vir aqui e clicar nesse botão para ele gravar a reserva da etiqueta. Tá? Reservado. Saiu fora. Vou para a partida 55. Reservar etiquetas. 1, 2, 3. Reserva. Sim. Fiz a reserva. Quando eu entrar no monitor e dar um consultar, ele vai trazer aqui todas as partidas que tem peças reservadas. Tá? Então, eu tenho 3 partidas aqui que foi reservado peças, né? A data da geração da partida, a prioridade da partida, qual que é o produto, né? A quantidade e o parque fabril lá, a questão do processo. Né? Aqui eu poderia vir aqui, marcar todas elas e emitir um relatório para mim lá separar as peças no estoque. Tá? Ele vai trazer esse relatório com qual que é o número da partida, né? O produto e o número das etiquetas. Então, como eu marquei todas as partidas, ele trouxe tudo junto. Poderia marcar uma partida de cada vez e emitir um PDF para cada partida, por exemplo. Então, tem um cliente que é maior, que daí ele faz assim, o PCP já pega e emite esse relatório para cada partida e entrega o pessoal do estoque para alguém primeiro separar para depois bipar as peças, né? Ou se marcar todas elas, ele traz tudo num relatório só. E aí aqui vocês não vão ter, né? Se tivesse questão de WMS, ele já traria aqui qual que é o endereço onde a malha crua estaria guardada, né?
alguém vai lá e vai separar as peças com esses números aqui para as partidas. Feita a separação, eles vão fazer o fechamento da partida. Aí vão entrar lá na CCTTGT 100. Vou informar o número da partida, né? Partida 53. Isso aqui tem parametrização, para quem pode excluir ou não, né? Aí quem não pode, nem aparece a pergunta. E aí eu vou vir no botão aqui, etiqueta cartão, para mim fazer a bipar. Tá. Então eu estou aqui nesse campo onde eu vou bipar as etiquetas de malha. E aqui ele diz para mim qual que é o produto da partida, né? Qual que é o código da minha malha crua e quantos quilos eu preciso. Então a partida é de 50 quilos. Aqui entraria a questão do desdobro, né? Tenho só peças de 20 quilos, né? O certo seria eu pegar uma delas e desdobrar para ter duas de 20 e uma de 10. No caso aqui, se eu bipar 3 peças de 20, ele vai atualizar a partida para 60, tá? Também tem uma configuração para que não permita entregar menos do que pedem na partida. A mais, hoje, não tem nenhum bloqueio, tá? Ele acaba deixando colocar a mais. A menos é parametrizável. Eu consigo barrar para não deixar o pessoal entregar menos do que pede, né? E aqui, ó, se eu tentar bipar uma etiqueta, por exemplo, partida que eu estou 53, né? Como eu reservei aquelas 3 no começo, se eu tentar bipar uma outra etiqueta aqui, o sistema vai dizer que ó, essa etiqueta não pertence ao insumo da partida ou ao seu substituto. Ele vai validar. Aqui, essa mensagem está estranha, eu vou ter que validar depois. Ele tem que. Material, né? É verdade. Deixa eu pegar. Aqui, vamos pegar. Sim, eu quero só pegar uma etiqueta aqui. Uma que não está reservada, né? Aí ele vai dizer, também é outro insumo? Não. Vou dar uma olhada depois, tá? Ele não vai exibir essa mensagem, vai exibir uma mensagem dizendo, ó, essa partida tem etiqueta reservada e essa etiqueta não pertence à partida. E ele não vai deixar entregar ela. Aqui ele está validando o insumo, tá? Você está na partida e 53 que é de outro insumo. 54 a 55 é do mesmo. Está na partida. Verdade. Agora sim. Se der certo, dá certo, né? Ó, a partida 54 possui etiqueta reservada e a etiqueta número tal não está reservada para ela. Então, ele só vai deixar eu bipar aqui as 3 etiquetas que a MN disse que tem que usar, tá? E aí, se eu pegar as 3 aqui, ó, vamos ver no meu PDF, essa daqui. Meio lento, porque deu uma oscilada na internet. Partida 54, essa daqui. E aí ia dar ruim de novo. Vamos ver pela mensagem. Ó. E aí, conforme eu vou bipando, ele está mostrando aqui do lado o resumo, né? Então, eu preciso 60 quilos, bipei 20, né? A próxima é a 22 e a próxima é a 23. Nesse caso, ele vai barrar, tá? Eu fui pegar justo de 19 quilos. Vamos tentar fechar, eu acho que ele não vai deixar. Quando eu terminar e confirmar aqui, ele está liberado. Vamos voltar. Bipei as etiquetas, eu vou dar um ESC aqui e vou confirmar aqui embaixo. E aí eu vou clicar no botão fechar. Ele vai dar esse aviso aqui só listando a quantidade, né? Sair. Quando eu confirmar o fechamento, ele vai querer imprimir aqui o PDF da partida, né? Como eu estou com a impressora térmica, ele acabou dando o aviso e não vai imprimir. E aí, nesse momento, a partida está fechada e consumiu a minha malha crua do estoque. Então, quando eu fechar a partida, ele vai baixar a malha crua do estoque. Aí existe agora
a partida 54, que tem lá 60 quilos para mandar para terceirização. Essa tela já é a versão do coletor. Não, do coletor ainda não está pronto. Provavelmente vai ser mais simples. Por causa da visão lá do coletor. É a Tá? mesma função. A mesma função. Isso. Vai informar a partida, ele vai abrir a tela para bipar, confirma, ele já vai fechar a partida. Só para ele. Como não está pronto ainda a questão do mobile, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, a partida, vamos pegar uma partida aqui a 61, que a gente não reservou etiqueta. Incluir não, etiquetas. Deixa eu pegar lá a etiqueta, cadê? Vou voltar aqui. Consulta, etiqueta. Aqui. Não é essa aqui. Etiqueta. Cadê? Aqui. Aqui o material. Já que eu usei todas de hoje? Posso consultar com o database isso? Porque ele consegue fechar, porque ele não coletou tudo. Não, aí é aquela questão da trava, né? Para menos eu consigo bloquear, é que aqui está liberado. Mas eu consigo bloquear dizendo, ó, se é 60, tem que ser pelo menos 60. E se ele fechar com mais? E depois eu ver que está mais do que cabe na máquina da tinturaria. Então, hoje não tem bloqueio para isso. A gente pode conseguir ver antes, né, gerar nota. Antes de fechar, para ele não fechar, ele revisar e depois ele fechar todo. Isso. Dá para fazer? Dá. Tem como? Só que como é o processo hoje, né? Senão, Ou porque assim, ó, normalmente, para isso tem o peso padrão. Então, o peso padrão vai ser sempre 20 quilos. Então, quando tu for mandar atingir, tu vai mandar atingir o número de peças. E aí ele vai sempre pelo número de peças. Aí ele vai contar, 10 peças. Então, ele vai separar as 10 e vai dar 200 quilos, né? Pode dar o quê? 205, 195, por causa da variação do peso da peça de malha crua. Mas sempre o pessoal costuma se basear pela quantidade de peças. O sistema, inclusive, vai dar isso, né? Se eu bati o peso, mas não bati a quantidade de peças, ele vai barrar, ele não deixa fechar. Tem que fechar os dois, pelo menos. o peso da máquina não tem como deixar cadastrado. Não, porque como é externo, não tem nenhum tipo de controle, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, gerada, aqui. Então, quando for uma partida que não tem reserva de peças, ó, tem 40 quilos, eu posso pegar qualquer uma, né? Desde que essa não esteja reservada para outra. Isso. E desde que essa seja do produto que precisa para a partida. Senão ele vai dar a crítica, isso. Se eu tentar bipar uma etiqueta que não é daquela malha crua, ele vai dizer que o produto não é da partida. Ou se a etiqueta estiver reservada, ele vai dizer, ó, essa etiqueta está reservada para outra partida. E aí, quando eu terminei aqui, né, ó, ficou verdinho aqui, já atingiu a quantidade, eu dou um ESC, confirmo e fecho a partida. Tá aqui. Sim, né? Deixa eu ver isso aqui, cara. Eu não tá com a tela. Pode ser. Outra, e aí, assim, ó, se vocês não trabalharem com a reserva de etiqueta, vocês vão receber uma relação de partidas lá, provavelmente a Mene vai imprimir algum documento e tal, ó. Essas partidas precisa separar. Vai entrar no coletor, vai informar o número da partida e ele já vai direto para a tela lá mostrando qual é a malha crua e quantas peças precisa bipar para fazer o fechamento. Na tela do sistema, sempre vou ter que informar aqui a partida, né? E vir aqui no botão etiqueta cartões para daí aqui fazer a bipagem das partidas. Eu vou bipando, quando atingir a quantidade, eu dou um ESC
confirmo aqui, né? E venho na primeira tela e faço o fechamento dela. Sempre lembrar de fazer o fechamento, tá? Porque enquanto eu não fechei a partida, minha malha crua ainda, ela tá no meu estoque de malha crua ainda, tá? E a partir do momento que eu fechei, ela já fica disponível lá para fazer a geração da nota para mandar para a tinturaria. E aqui fechamos a parte de montagem de partidas. Vocês entenderam, né? A parte da OT, ela é feita no sistema, não tem coletor, né? Coloca o rolo na balança, e vai lá, dá o enter lá, e ele prime a etiqueta para ir colar cada ovo, cada peça. Essa tela que o Marcelo acabou de mostrar, então a gente vai ter também depois ela no formato do coletor, que vai ser provavelmente bem mais simples. Vocês vão receber provavelmente uma partida, também a gente vai ter programado, uma folha, essa partida, se ela tiver etiquetas reservadas, já vai vir as etiquetas que vocês têm que ler, e se não tiver etiqueta reservada, vai estar livre para vocês lerem qualquer etiqueta, né, desde que seja da malha que está pedindo dentro da partida. Aí a tela, eu não consigo agora precisar exatamente como é que ela vai ser, mas provavelmente vai ser ler o código de barras da partida e foi lá e leu a quantidade de rolos, a quantidade de peças que fecha aquela quantidade de equipe. Fez isso, libera qualquer cliente que vai confirmar. Aí vem a questão agora, Marcelo, que hoje a nota fiscal é gerada por eles, aqui na sala de malha crua. Ainda nós temos que ver como é que nós vamos tratar, se tu até, como nós estamos bastante adiantados... Posso mostrar aqui como é que faz? Você pode mostrar como é que funciona a parte da gerar nota fiscal, para depois a gente avaliar. O consiste em, por ele ser totalmente integrado, né, depois também a Camila optou por mudar toda essa parte que envolve daí fiscal, ela é um pouco mais chata, né? São mais coisas para preencher, tem que ter um cuidado, um pouco de conhecimento técnico para executar. Você que brinca, não dá de pegar o jardineiro e levar lá para emitir nota, né? Cada um dentro da sua função e o seu nível de conhecimento. Então, o Marcelo vai apresentar, é bom até que a mente, o Ricardo comentar. Essa perguntinha ali nas ordens do relatório dele, ele tira por tinturaria, eu hoje trabalho com mais tinturarias, fica separadinho por tinturaria. Isso. Sempre, ó, tecelagem é parte, OT, ordem de tecelagem. Tinturaria é partida. Então, se tu vir aqui no menu e digitar partida... Sim, mas eu digo por CNPJ, né? Como assim, CNPJ? Tem duas, tem a folhinha e a HJ, ele monta no mesmo dia. Aí ele consegue tirar por tinturaria, por CNPJ, qual é que ele vai montar. Para gerar a remessa, ele precisa saber quais partidas vai para cada uma, né? Deixa eu ver aqui. Você monta outra, né? Sim, deixa eu ver. Ela não está mais em aberto, porque eu acho que tem uma. Deixa eu lembrar aqui. Produto. Aquele PDF que gera, não gera. Deixa eu ver uma coisa aqui. O prestador do serviço é só na remessa, né? Na geração da partida eu boto ele lá, né? Sim, tem lá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem, eu só não vou te falar agora. Eu acho que tem uma que ele mostra por prestador. Eu só não lembro de cabeça qual é. Depois eu dou uma olhada e mando o Claudinete manda qualquer tela. Você viu o filtro antes lá do prestador no coluna? Não, porque lá é a partida em aberto. No caso aqui elas já vão estar fechadas. Deixa eu ver aqui, pera lá. O importante é, antes de ele montar, ele saber qual tinturaria vai. Ele Não, começa não tá aberto. pelas abertas, ele não fez ainda. Tu quer saber as em aberto? Isso. Antes de ele montar, Pera lá. ele monta por tinturaria, por... Vou fazer aqui. Vamos ver se tem um prestador aqui. Não, aqui não tem. Não, eu acho que ele tem uma consulta, só não estou lembrando de cabeça qual que é agora. Tá bom, você tem que ir na tela dele já.
Ou naquele na hora de... Eu vou dar uma olhadinha melhor, depois eu mostro para vocês o que tem. Deixa eu só pegar aqui, só para antes da gente seguir. Cadê malha crua? Ó, o que acontece? Quando eu fechei as minhas partidas ali, né, a partida que a gente fez, a 54-61, o sistema ele ainda não consumiu a minha malha crua, ele fez só uma transferência, porque assim, esse produto ele está em processo ainda, né? Ele está em processo para se transformar em um produto tinto. Quando é que ele vai se transformar num produto tinto? Quando voltar a nota fiscal de retorno lá da minha prestadora de serviço. Quando eu tiver até a nota de remessa, o sistema vai jogando essa malha crua de estoques. Tá? Então, a gente tem 3 estoques envolvidos nessa brincadeira. Tem o estoque 120, que é o estoque de malha própria. O que está nesse 120? Todas as malhas cruas que ainda não foi pipado em partida, que são as peças que estão disponíveis lá para a fazer programação. A partir do momento que vocês foram lá e piparam as etiquetas de malha crua e fecharam a partida, o sistema vai tirar essa malha crua lá do estoque 120, que é do galpão, né? E vai botar para o estoque 125, que é o estoque que está aguardando eu gerar nota fiscal para mandar para o meu prestador. Então, seria basicamente como se eu tirasse a malha lá do meu estoque e botasse dentro do caminhão para mandar para a tinturaria. Então, o que está no 125 é o que está no caminhão, esperando a nota. E a hora que eu gerar a nota, ele vai fazer uma nova movimentação. Daí ele vai tirar do 125 e vai jogar para o 130, acho que é, né? 126. Daí é a malha crua que está lá nos meus terceiros para atingir. Então, esse é o movimento que ele faz, né? Fechei a partida, tira do 125, bota no 120 e joga no 125. Gerei a nota, tira do 125, bota no 126. Quando vier a nota de retorno da tinturaria, ele vai consumir essa malha crua do 126. Ou, se for um retorno não industrializado, né, ele volta para mim, para o meu estoque de malha crua. Exatamente. Então, parece assim, complexo, né? Por que ele tira do 120, joga no 125, joga no 126? É como eu digo, contabilmente, a Camilo tem que prestar conta para o governo de tudo. Né? A gente brinca, né? Principalmente consultores fiscais, né, da Receita. A empresa, ela é dos donos da empresa. Só que todo o material que está dentro da empresa, tudo isso tem que ser rastreável. A gente chama que tem que ter um lastro. Eu tenho que saber onde está aquele material. Né? E quando eu compro o fio, eu pago um imposto para o governo. Então, o governo quer saber se eu paguei o tributo certo na quantidade certa. Então, se eu comprei 1.000 quilos, tem que aparecer lá o 17% do valor dos 1.000 quilos para o governo. Senão, ele vai vir atrás para querer saber por que eu falei que era peso a menos ou por que eu botei percentual de imposto a menos. Né? Então, dessa forma, consiste em ele guarda o material sempre na sua situação origem até que ele realmente é processado. Então, o Marcelo bem lembrou, né? Se eu peguei e mandei minha malha crua lá para um terceiro e por algum motivo ele não vai processar para mim, ele vai devolver, ok. A mesma malha crua volta daí de novo lá para a natureza 120, né? Quando eu dou a entrada na nota, ele vai ter aquela transação de estoque dizendo, ó, saiu, transferido para o CD, transferido para o terceiro, retorno do terceiro por não industrialização. Então, tudo isso é rastreável. Então, em qualquer momento, o dono do negócio, se ele comprar um fio de ouro que vale R$10.000 o quilo, ele vai vir aqui e vai ver certinho onde está cada grama do fio de ouro dele, né? Por isso que é interessante a gente entender essas movimentações. Eu digo, no primeiro momento, a gente da operação que sabe que botou o rolo, pegou nas costas, botou lá, trouxe de volta, sabe que o miserável está ali, mas no sistema, volta a frisar. O que estiver fisicamente acontecendo tem que estar exatamente no sistema. E se vier um fiscal, alguma coisa, e auditar, ele pode ir lá na HJ, pode ver ali os 60 quilos de malha ali, que a Camilo mandou para cá, pois não, está aqui a nota fiscal, está aqui as etiquetas, está aqui os 3 rolos. Então, tudo isso fica claro, fica limpo, né? Não tem como um fiscal ou alguém ter dúvida. Você sabe, o sistema, se eu quiser fazer por baixo
por trás da tela o que eu quiser. 1 mais 1, eu posso dizer que dá 2,5, né? Então, para garantir que o sistema realmente funciona, ele dá justamente a validade, que é um sistema rígido, robusto e sério, todos esses números têm que fechar. E até o Marcelo antes deu umas patinadas aqui, né? Ah, não deu a mensagem que eu queria. Não, se não deu a mensagem que você queria, é porque alguma coisa você fez errado. Pode ter certeza. Tá? A gente tem esse costume de dizer, estamos no início do sistema, talvez quem configurou, deixou de configurar um campinho, daí não está vindo a mensagem certa. Pode acontecer. Mas depois que o sistema está rodando, que a gente fez todo o treinamento, configurou tudo, validou, e diz, não, agora está funcionando, se a gente apertar lá e o sistema disser, filho, você não tem saldo para baixar esse cartão aqui, essa etiqueta. Tu pode espernear quanto quiser. Ele usou o terminal errado, em vez de botar a malha na natureza de primeira, colocou na malha na natureza de segunda, daí tu quer ler a etiqueta, mas o saldo não está na 120, já está na 125. Então, isso eu gosto de afirmar, porque quando a gente muda de sistema, a gente sai de um lugar que a gente conhece e mergulha de cabeça no rio de água suja, vamos dizer assim, né? Tu não sabe o que tem ali debaixo, se tem pedra ou o que tem. E a pessoa acaba bem desconfiando, porque ela não sabe o que roda atrás do sistema. Mas aqui não alimentou o estoque. Mas aqui o preço está errado. Aqui o valor não fecha. Aqui eu mandei para um lugar, foi para o outro. Não, vamos lá. Por isso que eu volto a frisar. A gente tentou configurar isso aqui o mais claro possível, nas naturezas de estoque. Depois a gente vai ter outro treinamento que o pessoal já teve, né? Por que a malha lá ela começa com 20, né? Você viu lá o código. Hoje nós temos níveis, nível 1, nível 5, nível 9, né? Depois eu vou estar explicando para vocês aquele código de massa, 20.01.0001. Esse 20.01, ele está dizendo que o 20 é malha crua e o 01 é meia malha. O 02 é moletão, o 03 é corto, sei lá, né? E daí atrás, os últimos 5 números é o código que eu posso ter várias meia malha, né? Meia malha 20.01.001, 20.0002, 003. Então, tudo isso, depois, com o tempo, vocês vão também pegando. E quando bate o olho, quando eu o cartão da 20.001 no lugar da 20.003, estou com o material errado. E tudo isso vocês vão, com o tempo, aprendendo, observando, né, e pegando certinho o jeito do sistema também. Mas eu gosto de frisar que, geralmente, né, nas primeiras vezes que a gente usa, a gente vai deparar com algum erro, vai aparecer uma mensagem na tela que a gente não concorda. A gente tem que, se não conseguir resolver, é claro, a gente não pode ficar por tentativa e erro, né? Então eu vou tentar dar um erro, vou tentar dar um S, vou tentar, não, vou tentar isso, tá aquilo. Etiqueta, o consumo já aconteceu, como vocês viram aqui, né? Não é o fato de não ter saído a etiqueta na impressora, que ele não fez o sistema por trás que ele tinha que executar. Então, por isso que a gente já mostrou essa tela da 720 aqui, que é o estoque. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, vocês vão ter telas para vocês tirarem dúvida. Poxa, será que movimentou o material ou não movimentou? Foi para o lugar certo? Então, tudo isso vai facilitar muito, né, o nosso dia aqui depois, para manter cada setor funcionando redondinho. No TAG não vai ter, tipo, a descrição, primeira malha, só não pode. Aqui, ó. Embaixo, ó. Terceira linha ali. Na verdade, o meia malha já é o nome aqui também, não é que é só meia malha. É meia malha e daí eles colocaram aí XXX, né? É um produto teste só, né? Se fosse moletão, já estaria escrito ali, moletão XXX. Olha só como é o teste. Daí a gente vai dar um pouco. Isso. Vai estar descrito certinho ali. Mas se vocês detectarem que falta alguma coisa ali, também pode sugerir que a gente ainda tem que ter esses que a gente faz internamente, né? A gente pode ter esquerda diferente. Está ali, né? O que em si. Então, o T vai ser o locking, né? Tá. Fazer uma pausinha para ir tomar água? Fazemos 5 minutinhos para fazer o pit stop, pegar uma água. Eu vou parar a gravação aqui, daí eu continuo para a parte da tinturaria.